Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O mercado global de drones agrícolas demonstra expansão significativa. Segundo um relatório da DJI, fabricante chinesa de drones, apresentado durante a AgriShow 2025 e repercutido por diversos veículos, como a Forbes Brasil e também a Aero Magazine, aproximadamente 400 mil drones agrícolas estavam em operação no mundo ao final de 2024. Esse número representa um crescimento de 90% na frota desde 2020. Esses equipamentos operam em cerca de 100 países e são utilizados no tratamento de aproximadamente 300 tipos de culturas distintas. Hoje eu vou conversar com Gabriela Meirelles, que é a coordenadora de projetos do SINDAG, e o tema da nossa entrevista será Perspectiva do crescimento da frota de drones de pulverização no mundo. Eu fiquei tão emocionado de falar com você que eu cheguei a atropelar no início ali. Tudo bem? Como é que você está? Olá, obrigada pelo espaço aqui, tô bem. Obrigada. Prazer falar contigo. Como é que estão as coisas aí em Governador Valadares? Quente como sempre, aqui é uma cidade bem calorenta, então a gente tá sempre com açúcar calor. O que é que tem de bom para fazer em Governador Valadares? Nossa, agora você me pegou, viu? Aqui, eu originalmente sou da capital, sou de Belo Horizonte, né? Mas casei e vim morar aqui, então ainda tô descobrindo também o que tem de bom aqui. Tá descobrindo. Tá bom, na nossa próxima prosa você vai me contar o que tem de bom para fazer. Eu gostaria de fazer uma pontuação sobre aqui. Hoje, às 15 horas, inclusive, a gente vai fazer a abertura de um grupo de estudos sobre aviação agrícola na Univai, que é a universidade que tem aqui na minha cidade, no curso de agronomia. Então, o que tem de bom a gente está construindo aí com os drones, com a pulverização aérea sendo fomentada na cidade. Bacana, show de bola. O Gabriel, é o seguinte, o SINDAG estima que o mercado global de drones de pulverização agrícola vai alcançar em torno de 6 bilhões de dólares até 2030, né? Com um crescimento anual médio aí de 30%, que é muita coisa. Quais fatores têm impulsionado essa expansão? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que ela é respondida da mesma forma há muitos anos, e por muitos anos ela vai continuar sendo respondida dessa forma, que é o crescimento populacional, né? Conforme crescemos a população, a gente precisa alimentar, vestir, transportar essas pessoas, então a agricultura ela precisa ser mais eficiente. E hoje a gente vê que não é mais uma expansão da área agricultável, né? A gente quer mais produtividade por hectare, então a gente precisa de um avanço tecnológico. E aí é sem dúvidas que a pulverização aérea está envolvida nisso. E aí as novas tecnologias também, como os drones de pulverização. Além da pulverização, esses drones têm outras aplicações ou não? Claro. Inclusive, a gente teve um caso recente, né, explicando um pouquinho. O SINDAG, ele só associa empresas de pulverização aérea. E o IBRAVAG, ele pode associar toda a cadeia no setor. E a gente teve um caso recente de um associado que era do SINDAG. Então, inicialmente, ele abriu uma empresa para prestação de serviço de pulverização aérea e depois, analisando o mercado local dele ali, ele viu que seria mais interessante usar os drones dele para mapeamento de lavouras. Então, ele fez uma troca ali dentro do SINDAG, né? A gente conversou bastante também sobre isso e ele foi para o IBRAVAG. Então, respondendo a sua pergunta, os drones também têm sido utilizados para mapear lavoura, também fazer análise de variabilidade, contagem de plantas. Uma tendência que a gente vê aí também são a aplicação de biológicos, monitorar de praga e doença, enfim. Outras soluções que vêm da agricultura de precisão. Bacana, muitas utilidades. Eu disse aí inicialmente que cerca de 100 países já adotam os drones, né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente quais países estão liderando a adoção de drones agrícolas e o que é que nós podemos aprender com as experiências desses outros países. Então, a líder, acho que não é surpresa para ninguém, é a China, né? E ela até faz um subsídio aí da compra de drones, ela tem um incentivo bem legal. Ah, sim. Tem o Japão também. O Japão, assim como a Europa, essa liderança, ela vem de uma base de não ter trabalhadores, né? Eles sofrem ali com o envelhecimento da população rural, então eles precisam de
de menos mão de obra, né? Então, eles lideram a tecnologia nesse sentido, de serem tecnologias mais independentes. E também os Estados Unidos, que tem a tecnologia aí na integração com plataformas de análise, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as novas tecnologias que vêm por aí. Os Estados Unidos está nesse sentido. Também os Estados Unidos é a maior frota de aviões agrícolas do mundo, então é natural que os drones também façam essa expansão por lá, assim como no Brasil. O que a gente pode aprender com ele também, você tinha falado, né? Seria interessante comentar, eu acho bom comentar, que no Brasil, como tudo, né, não só na agricultura, mas tudo é muito burocrático. Então, a gente poderia aprender principalmente em termos de regulamentação. Como eu falei, a China, ela subsidia a compra de drones, né? Então, o Brasil, ele poderia avançar nesse sentido, fazer também um incentivo à capacitação, que a gente vê muito nos outros países, e aqui quase que a gente nada sozinho dentro do SINDAG e algumas outras lideranças privadas. O Brasil é o seguinte, Gabriela, se a gente pode complicar, para que a gente vai facilitar? Sim, sim. Você falou... Forçando a população no jeitinho brasileiro, né? Porque se complica lá em cima, aí aqui embaixo a gente tem que... a gente acompanha, não tem jeito. Você falou do envelhecimento do Japão, né? Como é que esse envelhecimento dessa população rural, não só no Japão, mas em países como a França também está acontecendo bastante isso, a população rural está envelhecendo. Na Espanha, Portugal, né? No Reino Unido, como é que isso tem influenciado a adoção de drones nesses países, drones na agricultura? Sim, então, eles buscam por alternativas que exijam menos esforço físico, né? Por esse envelhecimento. Então, permitam uma gestão remota. E é nesse sentido que os drones encaixam, porque eles são perfeitos para isso, né? Eles são uma alternativa eficaz e também atrai jovens mais qualificados. E é interessante que a gente consegue ver uma volta das pessoas para o campo por isso, né? Os jovens, eles gostam dessa tecnologia, eles estão buscando por isso. Então, aí há a volta da sucessão familiar no campo nesse sentido. Pois é, porque era um problema muito sério que a Europa estava enfrentando, porque realmente os jovens foram embora para cidades grandes, principalmente, né? E os produtores foram envelhecendo, e aí não existe essa sucessão, né? Bem bacana esse ponto de vista. Você falou anteriormente a respeito de plataformas de análise, novas tecnologias e tal. Eu gostaria que você desse uma palhinha sobre isso. Então, o que a gente vê aí que já tem drones em teste, inclusive, em tempo real, né? Eles vão fazer medições de temperatura, vão olhar o ambiente em tempo real para adequar a aplicação daquele insumo, daquele agrotóxico, em tempo real. Essas são tecnologias que já estão em teste. A gente também tem tecnologias que ainda estão ali na parte teórica, mas a gente imagina que em 10 anos, no máximo, elas já vão estar em campo, que são as adoções das IAs, né, as inteligências artificiais, dentro da tecnologia embarcada dos drones. Também essa questão, os sensores, né, eles estão melhorando muito, os sensores de movimento, de detecção de obstáculos, e é nesse sentido que a gente vê as tecnologias. Você acha que ainda leva 10 anos para a IA entrar de vez nos drones? Eu acho que tem que ser uma coisa muito testada, né, porque talvez a gente vê a tecnologia chegando, mas quando ela vai para a prática, nem sempre ela é eficiente, né? Então, a gente ainda vê muito drone caindo, drone batendo em obstáculo, que já é uma tecnologia que a gente deveria falar que está superável, mas não, né? Então, a tecnologia, ela vai para o campo e depois eu acho que ela volta para a pesquisa para poder entender ali os mecanismos da realidade e, de fato, ela ser eficaz. Eu entendo assim. Então, por isso que eu acho que é uma progressão, sim. Ela vai e depois ela volta. Eu bati um drone numa árvore. Não era drone de pulverização, não. Se eu te falar o pânico, o desespero que eu entrei, e eu não achava o drone. E vinha uma chuva, eu achei que nunca mais ia achar o drone. Aí, de repente, deu um estalo, eu fui lá e vi lá, localize o drone perdido. Aí eu consegui, mas eu vou te falar, o coração quase explodiu. Gabi, me conta uma coisa. A gente sabe que existe uma realidade de drones que são registrados na ANAC e uma outra realidade da quantidade de drones que tem no país, né? Quantos drones agrícolas estão registrados na ANAC e, assim, qual que você acha que é a estimativa real de equipamentos em operação no país?
Então, pelos dados que a gente tem encontrado com a ANAC, 7 a 8 mil drones estão registrados lá. Entretanto, pelos dados da importação, a gente teria em torno de 30 mil drones aqui no Brasil. Não necessariamente estão em operação, né? Tem os drones que ainda estão na revenda, né? Até porque um fato interessante de se contar, né? É que a revenda, ela tem que comprar em lotes. Ela não consegue comprar 3, 4 drones para vender. Ela tem que comprar um lote de 100 drones, né? Geralmente, principalmente na DJI. Então, elas compram grandes lotes. E aí, enfim, né? Vem muito drone nesse sentido, porque não pode comprar pouquinho. Aí até que ela consegue colocar no mercado. Mas se a gente for analisar, eu trouxe um número lá anteriormente, no início, de 400 mil drones no mundo. Se nós tivermos 30 mil, a gente tem, sei lá, 7%, não sei. É muita coisa, né? Claro, muita coisa, exatamente. Se a gente... E a gente até, numa Drone Tech que a gente fez lá em Juazeiro recentemente, um associado nosso que também é revenda e presta serviço de pulverização, ele disse que ele comprou 3 lotes no ano passado, né? Então, ele não conseguiu vender 300 drones. Uau, muita coisa, muita coisa. O que é um drone tech? O Drone Tech é um evento do SINDAG, né? Por quê? O que a gente entendeu? A gente tem uma atuação nacional dentro do SINDAG, né? Só que os associados de drone, eles não são iguais aos associados de avião, né? De helicóptero. Porque esses associados, geralmente, eles vêm de uma associação familiar, né? A aviação agrícola está na cultura da família. E aí, eles têm o melhor preparo. Já o associado de drone, o que a gente percebe? Que é uma pessoa, geralmente, um engenheiro agrônomo novo, né? Que ele quer entrar no mercado, ele quer ganhar dinheiro, ele está entendendo ali, ele como profissional, e aí ele compra um drone e vai operar. E aí, a gente teve dificuldade inicialmente de entender esse associado, né? A gente estava trabalhando da forma como a gente sempre trabalhou com os associados tripulados e a gente estava tendo alguns entraves. Então, a gente, conversando com os associados, a gente decidiu montar esse evento, que é a Drone Tech, são eventos regionais, então a gente consegue ir nas regiões, a gente já teve em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, lá na Bahia, que a gente consegue chamar para conversa os órgãos regulamentadores, então o CREA, aqui em Minas Gerais, no caso, o IMA, o MAPA, a ANAC, a gente consegue chamar palestrantes de nível técnico, né, consultores das culturas locais, como aqui em Minas Gerais foi da banana, a gente consegue chamar os droneiros associados e não associados e também os estudantes. Então, a gente junta toda a cadeia para fazer uma discussão, para levar conhecimento e entender quais são os desafios daquela localidade em específico e buscar soluções. Essa é a Drone Tech. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou entrevistando Gabriela Meirelles, coordenadora de projetos do SINDAG. Estamos falando sobre o crescimento da frota de drones de pulverização no Brasil e no mundo. Quais são os principais desafios enfrentados pelos operadores de drones agrícolas no Brasil? Então, a gente achou que a gente sabia antes de fazer essas drones techs e agora a gente tem um conhecimento mais ampliado. O principal desafio, sem dúvida, é a ilegalidade, né? Porque ela gera uma concorrência muito desleal. Então, eu posso afirmar com certeza aí, quem opera ilegalmente, até um ponto de atenção para o produtor rural que está ouvindo. Quem opera ilegalmente, ele oferece preços aí abaixo de 100, 120. Então, isso já é um sinal de alerta para o produtor, né? Preços abaixo de 100, 120 por hectare são sinais de alerta. Então, os desafios, né? Desculpa, me perdi aqui, voltando aos desafios. Então, a ilegalidade é um desafio e por parte de quem é ilegal, que é uma coisa que a gente aprendeu fazendo as drone techs, é a burocratização, né? É uma morosidade legal para conseguir. Às vezes, o cara nem sabe quais são os requisitos que ele tem que preencher para estar legal, porque é uma lista imensa, né? Antes de você me perguntar, inclusive, eu gostaria de convidar todo mundo a ver aí a lista do nosso checklist, que é o checklist Drone Legal, que está lá no site do SINDAG. Lá você consegue acompanhar
tudo que tem nacionalmente para você cumprir, né? Registro na ANAC, no mapa, nos órgãos ambientais da sua região e também aquilo que é específico da sua cidade ou do seu estado. Tá, então você acha que o maior fator da ilegalidade existir da forma como existe é essa burocracia. Se a coisa ficasse mais fácil, digamos assim, muito mais pessoas iriam regularizar a sua situação. Seria isso? Com certeza, também, né? Também. Assim, porque a gente tem também um gargalo que são as revendas. Hoje, a revenda, ela monta negócio ali sem nenhuma responsabilidade fiscal ambiental. Ela está interessada unicamente em vender o drone. Então, ela não orienta quem é que vai comprar, o que ele tem que preencher. Então, ele vai operar sem saber que ele tem que fazer um registro no mapa, que ele tem que enviar o relatório mensal, que ele tem que entender de tecnologia de aplicação. Então, hoje, o gargalo é a revenda, né? Porque se ela orientasse melhor, talvez até os droneiros poderiam pressionar melhor o poder público de onde que está a morosidade, onde que eles poderiam melhorar. Então, a gente tem essa dificuldade. E como é que o SINDAG tem atuado para promover essa regularização e esse uso responsável dos drones no campo? Então, a gente tem feito 2 frentes que a gente acredita muito. A primeira é a parceria com os órgãos de regulamentação. Então, por exemplo, a gente está oficializando uma parceria com o CREA de Minas Gerais, para que eles nos tragam os dados de quem é que está operando, né? Porque que a gente também tenha um canal direto dos nossos associados poderem denunciar quem está na ilegalidade, a gente chamar esse pessoal para se legalizar e, claro, se ele não quiser, se ele for de fato um criminoso, quiser operar na ilegalidade, que o CREA e os demais órgãos regulamentadores vão lá e façam a sua função, apliquem multas e etc, né? E também a parceria com associações de produtores. Por quê? Até também foi uma coisa que aconteceu nas Drone Techs, a gente teve uma grande presença de produtores rurais, que foi um sucesso porque é um público difícil de se chamar para eventos, mas a gente conseguiu ir lá e eles relatavam, né, serviços mal feitos, porque de fato quem está operando na ilegalidade não tem nenhuma preocupação com a lavoura, ele quer operar aqui, meio-dia dá o horário dele e ir para o próximo, para ele estar preocupado ali com ganhar dinheiro, né? E aí essa parceria com a Associação de Produtores, ela faria um canal direto, porque todo associado do SINDAG, ele é legalizado, que também, né, é uma resposta extensa, mas há uma dificuldade do cliente, do produtor rural, de saber quem está legalizado. Porque imagine, hoje você descobriu uma empresa de drone. Para você saber quem é que está legalizado, você tem que entrar em todos os órgãos, um por um, para ver quem é que está legalizado. Você não tem um canal que fala assim, fulano está legalizado nisso, 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 não está legalizado nisso e nisso. Não tem. O SINDAG já é diferente, o associado do SINDAG, porque para se associar, ele tem que mandar a documentação completa de todos os órgãos. Então, a gente faz um canal direto com essas associações, como, por exemplo, a Banorte, a ProSoja, para que elas indiquem, né, os nossos associados e também garantindo que esse serviço vai ser bem prestado. Isso é um benefício que o SINDAG tem proposto aí e é uma linha de frente que a gente tem atuado para diminuir a ilegalidade. Quais são as regiões brasileiras com maior concentração de drones agrícolas em operação? Então, a gente fez uma pesquisa recente, né? O nosso diretor operacional, Cláudio Júnior, ele fez uma pesquisa e a gente percebeu que ali em Minas Gerais, ali as regiões sul e sudeste, realmente tem maior concentração de drones legalizados. Principalmente Minas Gerais liderando e São Paulo em segundo plano. Mas, nas Drone Techs, a gente tem percebido uma pungência dos drones agrícolas ali da região Nordeste, né? A gente ficou até um pouco assustado com a quantidade de droneiros que tem ali na Bahia, agora também no Ceará, com a legalização ali dos drones. E a gente aposta muito nessas regiões para aumentar o de drones. O Ceará capaz que vai ter um boom lá agora, né? Com certeza. Que eram drones que estavam operando na ilegalidade, falando bem a verdade, né? E que agora vão poder operar de forma correta, já que a lei permite. Bacana. Como é que a utilização dos drones tem impactado a produtividade e a sustentabilidade das lavouras brasileiras? Então, os drones, assim como toda a aviação agrícola, como ela é muito regulamentada, ela exige uma precisão muito grande. E a gente espera, né, que na agricultura 6.0 aí, né, que é o sonho de todo agrônomo, que a agricultura vai evoluindo,
haja uma precisão muito grande em relação a onde será aplicado o produto, né? Há um preconceito enorme de que o produtor rural, ele quer usar o agrotóxico, que não é verdade, né? Ele gostaria de não usar porque, além de ser caro, ele sabe os impactos ambientais que pode causar uma aplicação mal feita. E nessa agricultura nova que a gente vem observando aí, a gente vai ter uma aplicação localizada por talhão, né? Então, vai melhorar a produtividade e, de fato, a sustentabilidade, porque vai ser ambientalmente mais correto, assim por dizer. Você colocou dessa burocracia, dessa morosidade no Brasil, dessa complicação de vários órgãos diferentes. Como é que você acha, Gabriela, que as políticas públicas podem incentivar essa adoção dos drones na agricultura, em especial dos pequenos e dos médios produtores, que seriam muito beneficiados, né? Então, eu acho que a principal linha aí seriam linhas de crédito específicas, inclusive recentemente teve uma mudança aí no financiamento, a gente abordou isso na Academia de Drones, e ele poderia promover programas aí de capacitação gratuita. O SINDAG tem feito parcerias com o Senar, né, para a gente poder atuar nesse sentido de capacitar públicos até vulnerabilizados, assim, de produtores rurais, e desburocratizar, né, a regularização, valorizando as empresas legalizadas em programas que fomentassem esse uso. Eu acho que seria isso. Você falou aí de uma alteração, né? Inicialmente você falou uma alteração, eu não peguei bem o ponto. Não me recordo, desculpa. Nessa pergunta, eu falei de linhas de crédito, né? Isso, programas de capacitação gratuita. Isso, nas questões do crédito. Você falou que houve uma alteração recente? Houve uma alteração, a gente abordou um pouco disso ali com a Paula. Ela é uma associada nossa também, e eu acho que quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é porque é um assunto extenso, entra em contato, e ela é uma assessora, a gente passa o contato dela e ela vai orientar você melhor. Nós temos aqui vários países ao nosso redor. Como é que estão as legislações nesses países? Está diferente daqui do Brasil? Está menos burocrático? Ou não tem? Como é que está? A gente vê assim que os países do Mercosul, eles andam muito juntos em termos de burocracia, assim, né? Como você dizer, em termos de leis, eles andam muito juntos. Mas a gente vê que é uma demanda crescente de empresas que querem operar em diversos países. Inclusive, a gente está conversando com um possível associado que ele veio da Argentina para cá e ele está querendo entender melhor como se opera aqui. Ele me relatou pessoalmente que aqui é ainda mais burocrático, que ele já achava lá extremamente burocrático e legalizado. Mas o SINDAG tem dialogado com algumas entidades parceiras ali na Argentina e no Uruguai, no Paraguai, que até vão no nosso congresso para a gente trocar experiência e, quem sabe, surgir um marco comum aí que facilite essa operação e o comércio interregional. Você falou que na Europa, os jovens, no Japão, na Europa, os jovens estão voltando para a zona rural em função muito dos drones, né, dessa tecnologia que hoje é utilizada, que isso tem facilitado esse retorno. Aqui no Brasil, como é que está em relação aos drones de pulverização, a inclusão de mulheres e de jovens na operação desses equipamentos? Então, a gente tem visto algumas políticas públicas, né, e também iniciativas privadas que incentivam as mulheres e os jovens a operarem nessas tecnologias. Recentemente eu vi uma, não vou saber citar o nome aqui, mas que ela incentivava o uso de mulheres, incentivava que mulheres indígenas fizessem a capacitação, o CAA, né, para poder operar drones agrícolas. Então, o setor ele tem se mostrado mais acessível para essas novas lideranças e perfis diversos, assim. Gabi, vou fazer uma pequena pausa para o intervalo comercial, voltamos já já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O mercado de drones de pulverização tem crescido bastante, às vezes até de forma meio desenfreada. E a Gabriela Meirelles, coordenadora de projetos do SINDAG, está explicando para a gente hoje por que isso tem acontecido. Vamos lá, requisitos técnicos para que alguém se torne um operador de drones agrícolas no Brasil. Como é que é? Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar novamente todo mundo a olhar o checklist Drone Legal. Está disponível gratuitamente lá no site do SINDAG, porque lá tem todas as orientações certinhas de onde você tem que ir, tem até os links clicáveis para que você possa regularizar a empresa ou aprender como se regularizar. Fala qual que é o site do SINDAG aí para o pessoal entrar mais facilmente. sindag.org.br, mas dando uma linha geral... .org.br. Isso. Ok. Dando uma linha geral, a gente pode falar do registro da empresa na ANAC, MAPA, IBAMA, no CREA. O responsável técnico também ele tem que ter formação, ele tem que ter um curso KA, que é específico para os aplicadores. Também tem que ter plano de manutenção, documentação das operações e também tem que ter regularização estadual. E aí tem que olhar direitinho assim, o que o seu estado exige. Os drones estão evoluindo muito rápido? Por exemplo, você pegar um drone de hoje, um drone de 2 anos atrás, 3 anos atrás, sei lá, houve alguma evolução ou não? O equipamento é quase que mais ou menos a mesma coisa. Não, eles têm evoluído sim. O que a gente observa principalmente é o tamanho, né? Eles estão crescendo em tamanho. E o drone, às vezes eu sinto que ele olhando o mercado também, que se troca muito rápido o equipamento, né? Então, de fato... Por quê? No primeiro, às vezes as pessoas não sabem, né? É uma questão de segurança, assim. A gente precisa formar essas pessoas. Por quê? No primeiro ano, o drone dá muito lucro, porque ele não estraga, né? No segundo ano, ele já tem manutenção. E a manutenção do drone não é barata. É 7, 8 mil reais toda vez que ele vai na oficina. Então, às vezes, o cara não está preparado para isso. Ele acha que é só ganhar dinheiro, né? Ele não se preparou, não se regulamentou em termos de segurança também. E aí acaba por ou sair do mercado, e aí é o próximo que vai entrar, ele vai entrar com um equipamento maior, com um equipamento de última linha, né? Ou, de fato, continuar operando ali com pouca eficiência na operação. É engraçado que quando a gente vê algo novo assim, a gente quer entrar, a gente não olha os problemas, né? A gente só vê o lado bom. A gente só vê a cachaça, a gente não vê o tombo, né? Mais ou menos Sim. Isso aí. Eu acho incrível como que eles nem conversam com quem já está no mercado. Eles simplesmente falam, compra o drone e sai operando como se fosse um controle de videogame. Não conversa nem com quem está no mercado para pelo menos poupar dinheiro. Uma coisa, né, que a gente vê muito assim, eles falando, né, não tô voando aqui. Gente, ninguém tá voando na entre safra, né? O Brasil tem um calendário agrícola ali, né? Claro que vai depender da região e da cultura, mas na sua região vai ter uma entre-safra. E às vezes eles não se preparam nem para entre-safra. Então é um setor que realmente necessita de capacitação. Diferentemente da aviação agrícola com os aviões, que é um pessoal que entende muito do métier, até porque é muito dinheiro envolvido ali, né? Sim, eu posso dizer que tem a ver com o que eu falei inicialmente, né, com a cultura e também com um trabalho muito árduo do SINDAG. Há 10 anos atrás, a realidade da aviação agrícola não era a que é hoje, né? A gente está repetindo alguns problemas nos drones, só que a solução já não é mais a mesma. Eu lembro quando tinha muito problema na aviação agrícola também. Cara, de repente, do nada, chegava na cidade e começava a voar mais barato que todo mundo e tal, e não tinha registro, não tinha nada, fazia um monte de caca e ia embora. Manobra irregular. Né? Daí a importância de uma entidade como o SINDAG, né? Porque ele vem e faz um trabalho realmente de regulamentar, de regularizar a situação, e quem se beneficia disso, logicamente, o produtor rural, numa primeira instância, né? E a população, né? Que vai ter acesso a um trabalho muito mais seguro, um alimento muito mais seguro também, né?
Gabriela, Em falar nisso, de alimento mais seguro, eu gostaria de comentar uma coisa muito interessante que a gente até surpreendeu muito positivamente a gente do SINDAG, que foi uma drone tech que a gente fez lá em Juazeiro, na Bahia. E o Gabriel, Gabriel, né, nosso diretor executivo, tá sempre aqui com grande vocês. Gabriel Colli. Isso. Ele estava lá nessa drone tech e ele foi visitar algumas fazendas, né? Alguns consultores que iam palestrar e que utilizavam da tecnologia do drone. E ele me relatou uma rastreabilidade incrível. Assim, ele pegou uma caixinha de uva e aí tinha um QR Code. E nesse QR Code você podia rastrear não só da onde veio aquela uva, quando foi plantada, mas também quem aplicou o insumo, qual foi o insumo e até mesmo o curso KA que aquele aplicador fez, quando foi, se ele fez alguma atualização, se estava vencido. Então, é uma rastreabilidade incrível que essas novas tecnologias podem prover e a gente vê que é uma resposta da iniciativa privada às demandas de mercado, né? E que os nossos órgãos públicos poderiam incentivar, mas estão muito atrasados. E sempre vão estar, viu, Gabi? Sempre vão estar atrasados, infelizmente, né? Como é que os drones têm contribuído para essa redução do uso de insumos, né? Você ainda disse lá atrás, nossa, é muito caro. Se o produtor pudesse, logicamente que nem ia usar, mas ele usa porque tem que usar, não tem jeito, né? Mas como é que os drones têm contribuído nesse sentido, de reduzir o uso desses insumos para a preservação ambiental e para que esse alimento fique muito mais saudável? Sim, então, a aviação agrícola como um todo, ela usa um baixo volume, né? Então, em comparação com o terrestre ou uma aplicação nas costas, né, um costal, é um volume muito baixo. Então, só isso já reduz bastante o uso e o impacto dos agrotóxicos. Mas também, como eu disse antes, né, as tecnologias que a gente está olhando no futuro, que vem por aí, aplicação localizada, talhão, cada vez mais uso de nanotecnologia, que hoje o agrotóxico ele vai soltar ali exatamente a quantidade que precisa para matar aquele inseto ou aquela praga. Então, é nesse sentido. E é interessante que às vezes a pessoa fala, mas vai matar o inseto. Gente, não é que vai acabar com o inseto, é fazer um controle populacional, né? Que é o caso que acontece com os javalis. Ninguém quer acabar com o javali, precisa diminuir a população, porque chegou num ponto que fica intolerável. Sim. Né? É um mito também essa agricultura de calendário, assim, que é o que o produtor aplica por calendário. Não é uma realidade que a gente vê, até conversando com os nossos associados, que a gente vê, porque senão eles sempre teriam emprego e não precisariam ficar lutando tanto por mercado, né? Já saberia quando o produtor ia aplicar. Era só construir uma cartela de clientes, mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é um manejo integrado de pragas, né, até para diminuir os custos e aumentar a sustentabilidade da lavoura. E aí o produtor vai aplicando conforme demanda, o que é uma característica também do nosso setor, essa urgência, né? Viu, a praga descontrolou ali por algum motivo, talvez porque, né, a agricultura, obviamente, também tem as relações climáticas, né, a influência externa. Então, talvez ele planejou ali, mas não foi o que aconteceu, então vem uma entrada rápida do avião ou do drone, e essa é uma característica do nosso mercado. A tendência é atender em urgência, né? Gabi, a gente fala muito em drone autônomo, né? Como é que está esse mercado aí, o desenvolvimento desses drones autônomos? Ainda não é uma realidade ainda, né? Como eu disse, inovações tecnológicas que eu posso falar que já estão em atuação em teste, são sensores de clima em tempo real, a própria pulverização eletrostática que tem ali no avião, ela também vai passar para o drone. Mas o que a gente vê que está em estudo, ainda não tem drones assim construídos nesse sentido, mas é com o uso de inteligência artificial, né, para mapear o algo, e também a integração com o Big Data, que são inovações que ainda estão em desenvolvimento. Inclusive, dia desses, uma empresa brasileira fechou as portas, né? Estava construindo um grande drone, que seria o maior do mundo, né? Mas faltaram apenas 50 milhões para ajudar a financiar aquilo lá que eles não conseguiram. Mas diz que o projeto tá engavetado, mas não morreu não, viu? Acho que não. Quais são os próximos eventos e iniciativas que o SINDAG tem voltados aí para a promoção do uso de drones na agricultura? Já tem uma programação ou não? Sim. Então, em junho agora, dos dias 3 ao dia 5, a gente vai estar na Drone Show lá em São Paulo, né? A gente vai estar com um stand
para poder promover, né, o uso dos drones na agricultura. A gente vai com alguns associados que também vão ter stand, como a Skydrone também vai estar lá. Depois a gente vai para um seminário na Agroefetiva, nos dias 25 e 26 de junho também, então a gente vai estar lá. Depois, em julho, a gente tem algumas palestras marcadas em universidades, na UFLA, e a gente vai expandir a DroneTech para outras instituições de ensino que a gente tem a parceria. Hoje, a gente tem parceria com mais ou menos 20 instituições, que são 19, e 2 estão em processo que é muito burocrático, né, para assinarem os termos, e a gente pretende expandir para os 27 estados da federação, né, para que a gente tenha tanto universidades pesquisando e engenheiros agrônomos sendo formados para atuar na aviação agrícola, quanto também a gente possa contar com a estrutura deles para nos ajudar a divulgar esses eventos. Show de bola. Gabi, obrigado. Foi bom demais te ouvir falar, né? Entusiasmada, né? Cheia de conhecimento. Gostei, adorei. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, pessoal. Até mais. Até mais. Eu conversei com a Gabriela Meirelles, que é a coordenadora de projetos do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, mas nós falamos hoje de drones, a perspectiva do crescimento da frota de drones de pulverização no mundo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.